Hoje, 20 de novembro de 2025, eu falo da COP30, que está acontecendo lá em Belém, do Pará, mas eu vou focar aqui a transição energética. Então, senhores, a transição energética é deixar de utilizar os combustíveis fósseis para produção de energia elétrica. Esses combustíveis fósseis, diria assim, o carro-chefe deles é, sem dúvida, o carvão mineral. Entre outros, o gás natural e os derivados de petróleo em geral. Então, a energia que move o mundo, que move principalmente os países desenvolvidos, que têm a maior economia do mundo, como eu tenho citado, Estados Unidos, primeiro vem então a China, Estados Unidos, a Índia, a Rússia e o Japão. Eu estudo e procuro ver, pesquiso, como engenheiro de automação, engenheiro de segurança do trabalho, lidei em construção de termoelétricas, como eu disponho aqui. Isso aqui é um desenho de um sistema de geração de energia a partir de carvão mineral. Então eu tenho essa autoridade para falar sobre o assunto. Carvão mineral tem os, diria assim, poluentes, como o SO2, dióxido de enxofre, o NO2, dióxido de nitroso, o CO2, que é o dióxido de carbono, o CO, que é o monóxido de carbono, o NO, que é o óxido nitroso, o particulado, que é aqueles pequenos polmes de fumaça que não conseguiram queimar total, e esse particulado, se não for tratado, ele é lançado na natureza. Pois muito bem, e tem um agravante muito grande no carvão mineral, que é a cinza. Essa pesada que se tem de colocar em algum canto. Bom, claro que as empresas, nós como engenheiros, como projetistas, nós nos preocupamos então com esses poluentes. Então existem sistemas de tratamento, como eu estou falando para a maioria, muitos leigos, mas eu tenho colegas que estão me ouvindo. Existe o FGD, que trata essa fumaça, existe uma série de preocupação que temos para tratar a fumaça. Mas nós estamos lidando com poluentes. É bom que se diga. Por mais que se trate a fumaça, que é exatamente a resultante da combustão do carvão mineral, nesse mesmo raciocínio do gás natural, dos combustíveis derivados do petróleo, são poluidores. E o carro-chefe está, então, no CO2, que vai, como eu já tenho explicado, vai aumentar, vai tornar mais espessa, mais grossa a camada do efeito estufa que está lá em cima, que tem a importância também
que é exatamente para proteger, manter o equilíbrio térmico aqui aonde vivemos, porque os raios solares que trazem o calor aquecem a Terra. Essa Terra irradia o calor e esse calor retorna para o espaço. Para que isso aconteça, essa camada tem que permitir esse retorno. Mas quando essa camada aumenta, se torna mais espessa, aonde o principal deles, poluentes, é o CO2, em termos de volume e resistência, porque ele dura muitos anos lá na camada. Existe um outro também, que é o gás metano, mais agressivo até do que o CO2, mas tem vida curta. Bom, mas eu quero dizer, senhores, que nós temos que trabalhar a transição energética, deixar de queimar combustíveis fósseis, seja ele qual for, e partir para as opções de energia vindo exatamente da parte limpa, como a energia que vem lá do Sol. Rapidamente o raio solar vai incidir numa placa solar. Essa placa solar tem uma composição química que reage e se produz pequenas quantidadezinhas de energia contínua. Essa energiazinha contínua, a gente faz um somatório delas, vai para uma bateria que absorve, né? E a partir daí, nós fazemos essa energia que está na bateria como energia contínua, passar pelo inversor para transformar ela em energia alternada, que é a energia que chega aqui no escritório aqui da consultoria, aonde eu moro. Essa energia chega aqui de forma alternada, mas quando ela vai entrar no meu notebook, no televisor, ela passa pelo processo para se fazer energia contínua, para fazer funcionar a lógica eletrônica, né? Bom, mas o mundo precisa de energia. O mundo não pode viver sem energia. E principalmente os países que eu citei como top, lá, Estados Unidos, China, Índia, Japão, Rússia, que precisam, porque além da energia para mover as indústrias, para mover os transportes, para mover o progresso da terra deles, eles precisam, inclusive, para manutenção da condição aonde eles estão, porque é frio, eles precisam aquecer, né, para poder viver lá. Mas a transição energética, ela acaba ficando travada por interesses políticos e econômicos.
nós precisamos sim fazer uma transição energética do que chamamos sustentabilidade. Que aconteça então três coisas que envolvem o social, o econômico e o ambiental. Tem que existir essa harmonia. Claro que tem a questão econômica. Claro, tem a questão social que representa o homem que está no meio ambiente. E o ambiental que tem que ser preservado. Espero que os dignatários que têm o poder de decidir, isso envolve bilhões dos países que têm mais como promover essa transição energética, cheguem em um acordo. Também quero citar que países como, já citei em algumas publicações, como a China, estão partindo para alternativas, como no caso deles lá, construção de usinas eólicas dentro do mar. Então espero que o poder econômico e o top do conhecimento das nações que eu citei caminhem, tá certo? Para esses acordos. E também é bom que se diga o comportamental. E encerrando, no Brasil nós não temos, na verdade, o problema que tem esses países lá com geração de energia. Nossa matriz energética é uma maravilha no caso das hidrelétricas, no Rio São Francisco, no Rio Paraná, até afluentes lá do Rio Amazonas, nós temos hidrelétricas. Aqui no Nordeste nós podemos aumentar cada vez mais a geração de energia solar pela nossa posição geograficamente posicionada. Até os ventos nos favorecem. Agora, o problema desse país é o desmatamento desenfreado e as queimadas. É uma questão criminal, não é nem mais ambiental, é de crime que o governo federal e as autoridades legais têm que tomar a iniciativa e resolver isso.